Dia 20 de abril de 2026. Leitura de Provérbios, capítulo 20. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje é dia 20 e nós vamos ler Provérbios, capítulo 20. O livro de Provérbios é um livro que foi escrito pelo rei Salomão. É um livro que apresenta conselhos para as pessoas que são simples. Quem são as pessoas simples? Pessoas que são ingênuas, que estão começando a vida, que não têm muita informação a respeito da vida, que estão conhecendo o mundo. Então, Salomão fala isso no capítulo 1. Ele fala que escreveu o livro de Provérbios para trazer sabedoria, conhecimento, entendimento, discernimento, prudência para aqueles que são simples e também para aqueles que são jovens, inexperientes, para aqueles que não têm experiência a respeito da vida, para que eles possam ler os provérbios e possam adquirir entendimento e sabedoria para a tomada de boas decisões ao longo dessa vida. E ele escreve também no capítulo 1 que o sábio também pode ser abençoado, também pode tirar proveito da leitura de provérbios, porque aquele que é sábio vai adquirir mais sabedoria. Então, o livro de Provérbios é um ótimo livro para que você leia todos os meses. O livro de Provérbios tem apenas 31 capítulos. Então, se você ler todos os dias o capítulo do dia e grifar, apontar aquilo que você precisa para cada dia e colocar em prática ao longo dos anos, você vai prosperar, porque o livro de Provérbios traz ensinamentos para todas as áreas da nossa vida. Então hoje é dia 20, seguindo nessa ideia de ler o capítulo do dia, vamos ler Provérbios capítulo 20. Como você vê no topo da tela, nós estamos usando a Bíblia na versão da King James atualizada. Nessa versão da Bíblia, eles sempre colocam um título em cada capítulo para dar uma ideia do que nós vamos ler. E o título que eles colocaram aqui é A Sabedoria Vale Mais que Ouro Puro. Como você está vendo aqui, a sabedoria vale mais que ouro puro. Mas, se eu tivesse que colocar um título aqui em Provérbios capítulo 20, eu diria que o capítulo 20 dá um destaque maior para a questão da bebida alcoólica. Fala a respeito do vinho, a respeito da prudência de não se deixar envolver com a dependência do vinho como um recurso nos momentos de angústia, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, que nós devemos nos afastar disso. Então, vamos ler aqui o capítulo 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor e a bebida alcoólica induz a brigas. Não é inteligente deixar-se dominar por elas. Então você vê que logo na entrada do capítulo 20 ele fala justamente sobre o vinho. Por que que ele diz que o vinho é escarnecedor? Porque a pessoa pensa em beber o vinho e que não existe mal nenhum nessa bebida, porque é uma bebida leve, porque é uma bebida que orna bem com boas refeições, que é uma bebida mais fraca, mas a pessoa bebe um copo, ela bebe o segundo copo, e muitas pessoas começaram a usar o vinho como uma forma de relaxamento e de copo em copo elas acabam ficando dependentes do vinho. Por isso que o texto fala que o vinho é escarnecedor. Ele brinca com a pessoa que não presta atenção que de copo em copo, de bebida em bebida, de pouco em pouco, a pessoa fica presa, dependente dele. E o versículo continua: e a bebida alcoólica induz a brigas. Então ele não é inteligente deixar-se dominar por elas. Então não é inteligente deixar-se dominar nem pelo vinho e nem pela bebida alcoólica. A pessoa começa usando o vinho como uma forma de refúgio, como uma forma de socorro, depois ela muda para bebidas alcoólicas
mais fortes e depois ela acaba se envolvendo em brigas, em situações ruins. A Bíblia fala que, no Salmo de número 46, que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia. Então, quando o Salmo 46 fala que Deus é o nosso refúgio e socorro bem presente na angústia, ele está dizendo que, se passamos por uma situação difícil, que nós estamos sendo perseguidos ou que estamos preocupados com alguma situação, seja ela financeira, seja na família, seja no trabalho, seja na empresa, seja qualquer que seja a situação, que Deus é o nosso refúgio. E Ele é a nossa fortaleza, ou seja, aquele que nos dá força e socorro bem presente. Deus sempre está presente quando nós vamos até Ele. Então não se deixe levar pelo vinho, não se deixe levar pela bebida alcoólica e nem por nenhum tipo de droga. O texto está falando de vinho, mas tem pessoas que se socorrem do cigarro. Tem outras pessoas que se socorrem de drogas. Você não precisa nem do vinho, nem da bebida alcoólica, nem do cigarro e nem de drogas. Você pode falar com Deus. Por isso que o Salmo 46, ele fala: Deus é o nosso refúgio. Ele é o refúgio daqueles que estão precisando de socorro, de força. Ele é aquele que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, e ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Na hora da tribulação e da angústia, vá até Deus em oração. Deus, ele tem a resposta e ele pode trazer alívio, consolação e conforto para todos os que buscam a ele. Então, fuja do vinho, fuja da bebida, porque a bebida traz dependência e traz também brigas. Aqui nós estamos entrando em Provérbios, capítulo 23. E aqui em Provérbios 23, vamos ler alguns versículos que também falam sobre a bebida. Aqui no versículo 29, Provérbios, capítulo 23, versículo 29, diz assim: Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebidas fortes e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar a tintura avermelhada do vinho, quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. No fim, ele ataca como a serpente e envenena como a víbora. Teus olhos verão coisas horríveis e a tua mente entorpecida te fará dizer tolices. Serás como alguém que dorme no meio do mar agitado ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que possa voltar a beber? Então esse texto aqui de Provérbios 23, do versículo 29 até o versículo 35, mostra o resultado de quem se entrega para a bebida. Então o versículo 29 faz várias perguntas. Para quem são os ais de pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e as inimizades? E para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? São essas as consequências de quem se entrega para a bebida. Voltando aqui para Provérbios capítulo 20, versículo 2. O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita coloca em risco a própria vida. O rei aqui fala a respeito de uma pessoa que ocupa um cargo superior. Pode ser o patrão, pode ser o professor, podem ser os pais, pode ser o supervisor, o diretor, o presidente da empresa em que você trabalha, pode ser o seu sócio. Então,
O medo que o rei provoca é como o bramido de um leão. Quem o irrita, coloca em risco a própria vida. Respeite aquela pessoa que está em uma posição superior a você. Se você irrita o rei, a pessoa que está acima de você, a ira dele é como o bramido de um leão. Ou seja, vai trazer o mal. Agora, quem o irrita, coloca em risco a própria vida. Se você desonra, desrespeita o seu empregador, o diretor, o supervisor, o presidente, você pode perder o seu emprego. Se você irrita ou provoca o seu professor, você pode ter a sua nota alterada para baixo. Se você provoca os seus pais, você pode perder de repente um benefício. Então, o versículo 2 está dizendo: respeite a autoridade das pessoas que estão com autoridade sobre você. Versículo 3: qualquer pessoa tola tem o poder de começar uma briga. Quem consegue pôr fim às contendas é que merece honrarias. Então, a pessoa que consegue conversar e colocar paz, calma e resolver os problemas pacificamente é aquela que consegue o resultado melhor. Agora, a pessoa que quer ter razão, quer prevalecer, acaba só gerando brigas. Versículo 4: o preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. O versículo 4 está dizendo que nós devemos trabalhar o tempo todo. Em Eclesiastes, no capítulo 11, está escrito assim: semeia em tempo e fora de tempo, e semeia em vários lugares, porque você não sabe se essa terra vai produzir mais do que a outra, nem se uma vai produzir e a outra não. Então, lá em Eclesiastes 11, também diz assim que quem olha o vento, quem olha para o céu, para as nuvens, nunca vai começar a plantar. Então, o versículo 4 diz aqui: o preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. Em outras palavras, o preguiçoso ele sempre encontra desculpa. Ele sempre vai encontrar uma desculpa para não fazer o que tem que ser feito. E quando chegar a época da colheita, quando chegar a época em que ele precisa dos frutos, ele não vai encontrar nada. Versículo 5: como águas profundas são os propósitos do coração humano. Todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. O versículo 5 está dizendo que aquilo que uma pessoa pensa de verdade está escondido no coração dela. Águas profundas, você sabe que quando você vai no mar e você começa a descer em águas profundas, a pressão da água vai aumentando, até que chega uma hora que os seus pulmões começam a doer. Mesmo que você consiga segurar a sua respiração, nas águas mais profundas, a pressão da água é mais forte. Então o versículo 5 está dizendo assim: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Você não tem como conhecer os propósitos das pessoas que estão ao seu redor. Agora, se você tem discernimento, se você tem conhecimento, se você tem sabedoria, por uma conversa, você consegue que a pessoa diga o que ela tem lá no fundo do coração dela. Então veja, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Quando você vai no mar, nas águas profundas, sem nenhum equipamento, você tem no corpo físico um limite até onde você consegue ir. Mas se você pega um oxigênio, se você pega uma roupa especial, ou se você entra em um submarino, você consegue descer bem fundo. Com equipamentos, com conhecimento das roupas certas e dos equipamentos corretos, você consegue ir bem mais fundo. Você consegue descobrir mais, vasculhar mais na profundeza dos mares. Da mesma forma,
Quando você tem discernimento, quando você tem conhecimento, quando você sabe fazer as perguntas certas, você consegue descobrir o que as pessoas estão escondendo lá no fundo do coração delas. E esse versículo 5 está dizendo que, como águas profundas são os propósitos do coração humano, todavia quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Esse versículo não é só sobre o outro. Você sabe que tem coisas que nós escondemos no nosso coração e que nós mesmos não conhecemos a nosso respeito? Tem coisas que nós mesmos pensamos e queremos e não temos consciência de que queremos. Fazer perguntas para si mesmo, fazer perguntas para si mesma é uma coisa importante. E saber fazer as perguntas certas permite que você consiga descobrir o que de fato você esconde no seu coração. Porque tem pessoas que ficam anos e anos perdidas, pensando assim, mas o que será que eu faço? Será que eu faço esse curso? Será que eu abro o meu negócio? Será que eu quero isso ou aquilo? E o versículo 5 está dizendo: como águas profundas são os propósitos do coração humano. Não é só os propósitos do coração humano do outro, são os nossos próprios propósitos. Qual é o seu propósito? Tem muitas pessoas que você conversa com elas e você pergunta para elas assim: mas qual é o teu propósito? O que você quer da sua vida? E a pessoa responde assim: eu ainda não sei. Como saber o que você quer? Então, o versículo 5 ele diz: como águas profundas são os propósitos do coração do homem. Às vezes, águas profundas é lugar que você não acessa, lugar que você não alcança. Às vezes, a razão, a inteligência, os seus pensamentos ainda não chegaram aonde o que o seu coração quer. Aí a segunda parte do versículo 5 diz: todavia, quem tem discernimento sabe como trazê-los à tona. Então o versículo 5 fala: quem tem sabedoria, quem adquire inteligência e entendimento, consegue fazer as perguntas certas daquilo que realmente deseja e consegue trazer para fora, consegue trazê-los à tona, significa consegue entender: ah, o que eu realmente quero para mim é isso. Então o versículo 5 ele fala isso. Então, se você está passando por isso, ainda não encontrou o propósito da sua vida, vá lendo Provérbios e eu faço um convite a você. Coloque um propósito de oração. Reserve um tempo de 14 dias. E eu digo 14 dias porque, dependendo do que você está buscando, das suas dúvidas, você precisa de um tempo de dedicação maior com Deus. Separe 14 dias em que você dedica 1 hora, em que você vai ficar no seu quarto falando com Deus, lendo a Bíblia e meditando, falando assim: Deus, eu quero que o Senhor me dê entendimento. Eu quero que o Senhor me abra a clareza a respeito do que o Senhor quer de mim. Que eu consiga acessar o meu coração para saber o que realmente faz sentido para a minha vida. Separe um tempo de 14 dias. Pegue uma folha de papel, coloque a data de começo e coloque a data do final. Coloque uma forma de você marcar que cada dia que você cumprir de oração, de leitura da palavra, para que Deus mostre a você qual a vontade dele para a sua vida. Se você se encontra perdido, se você se encontra perdido em relação a alguma dúvida que você tem, que você não consegue ter clareza, faça isso. Deus vai responder a você. Versículo 6. Muitos proclamam sua própria benignidade, contudo o homem fiel, quem o achará? O versículo 6 está dizendo: tem muita gente que fala, pode confiar em mim, eu sou fiel. Mas o versículo 6 questiona: contudo, o homem fiel, quem o achará? Então o versículo 6 está dizendo: tem muita gente que fala que
pode confiar nele, pode confiar nela. Mas será que a gente pode realmente confiar? O versículo 6 está dizendo: não é porque alguém fala que é confiável que você deve dizer os seus segredos. Tem pessoas que dão um abraço em você, dão um tapinha nas suas costas e falam: pode confiar em mim, abre o teu coração, eu tô aqui para te escutar. Mas a pessoa quer que você abra o seu coração, fale, e ela vai usar aquilo contra você. Não confie em todas as pessoas que se mostram como se fossem fiéis. Você precisa verificar se a pessoa realmente é fiel. Uma das formas de você reparar se você pode confiar na pessoa é ver o que ela fala das outras pessoas. Uma pessoa que vive falando mal dos outros pelas costas já mostra que não é uma pessoa confiável. Uma pessoa que não teme a Deus. Como que você vai confiar numa pessoa que não tem como princípio seguir a Deus, que não tem Deus como o Senhor da sua vida? E também uma outra coisa que você deve levar em consideração: qual a posição que essa pessoa tem naquilo que ela está perguntando a você? Ela trabalha com você? Ela tem algum interesse de conseguir alguma promoção, de conseguir algum benefício próprio? Porque se aquela pessoa tem um interesse sobre aquele assunto que ela está perguntando a você, então você não deve falar aquilo que você pensa. Veja bem para quem você desabafa, com quem você fala a respeito dos seus segredos. Muitas pessoas falam: eu sou fiel, pode confiar em mim, mas elas querem colher informações para o benefício delas. Então tome cuidado com isso. O versículo 6 está dizendo: preste atenção quando alguém chega perto de você e fala que pode confiar nelas. Todo mundo fala que é confiável, mas quem realmente é confiável? Versículo 7: o justo caminha na sua integridade. Integridade significa inteiro, significa que procura andar de maneira correta por inteiro. E justo, lembre-se da roupa justa. A roupa justa fica colada no corpo. Então, o justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. Então, repetindo, o justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. O justo, ele caminha na sua integridade, ou seja, ele caminha inteiramente na vontade, nos mandamentos de Deus. Felizes serão os filhos de sua descendência. Por que felizes serão os filhos de sua descendência? Porque aquele que anda nos caminhos de Deus, por inteiro, ele sempre fazendo as coisas corretas e certas, ele vai ter uma vida abençoada e próspera e, consequentemente, os filhos dele serão felizes. Então, o versículo 7 está dizendo: vale a pena você ser justo, vale a pena você seguir no caminho certo, porque você vai trazer uma vida tranquila para os seus filhos. Versículo 8: assentando-se o rei em seu trono para julgar, com apenas um olhar, discerne o que está ocorrendo de mal. O versículo 8 está dizendo que quando você senta diante de uma autoridade, aquela autoridade, ela tem acesso a dados, a informações que você acha que pode esconder. E aquela pessoa que está numa posição de autoridade, ela, com um olhar, ela pode descobrir tudo o que você fez de errado. Então tem pessoas que brincam com a justiça, brincam com as autoridades pensando que são muito espertas. Mas quando a autoridade se põe a investigar, ela tem acesso a documentos, ela tem acesso a polícia, a órgãos administrativos de fiscalização, tem acesso a documentos da Receita Federal, de banco, tem acesso a câmeras, tem acesso a e-mails. Por meio de decisões, eles podem acessar
todo tipo de informações que você acha que consegue esconder. Até aquelas pessoas que são muito inteligentes e que conseguem usar a internet, a informática para dar golpes, elas pensam que ninguém vai descobrir elas. Mas o problema do esperto é que o esperto esquece que tem sempre alguém que também consegue estar no nível dele, no nível dela, para descobrir tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ela faz. E o versículo 8 está dizendo: quando o rei aqui é uma autoridade. Quando uma autoridade senta no trono para fazer o julgamento, com apenas um olhar, ela discerne o que está ocorrendo de mal. Então a pessoa sonega impostos, não paga os direitos trabalhistas, e a pessoa pensa que está acima da lei. Ela pensa assim: quem que vai me descobrir? Eu fiz o acordo certo, eu acertei tudo com as pessoas, não vai ter problema nenhum. Mas o versículo 8 está dizendo assim: não brinque com aquilo que você tem que fazer de certo. Faça o que é certo. Pague os impostos, registre os empregados, faça, cumpra as suas obrigações, que você não vai ter problema nenhum. Versículo 9: quem pode declarar: tenho consciência limpa, estou livre de todos os meus pecados? O versículo 9 está dizendo: todos nós somos pecadores. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, no versículo 8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. E no mesmo texto de 1 João, no capítulo 1, fala ali que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós fazemos de Deus um mentiroso. Todos nós temos pecados. Versículo 10. Dois pesos e duas medidas, pesos adulterados e medidas falsificadas, são desonestidades abomináveis ao Senhor. Deus ama a justiça. Versículo 11. Até mesmo uma criança revela sua personalidade mediante suas ações. Seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. O versículo 11 está dizendo que se você quer saber quem é uma pessoa, preste atenção no que ela faz, não no que ela fala. Até uma criança, quando ela, pelas ações da criança, você sabe se a criança como a criança é. Você vê o versículo 11: até mesmo uma criança revela a sua personalidade mediante as suas ações, pelas suas atitudes. O seu procedimento demonstrará o quanto ela é sincera e bondosa. Tem gente que fala assim: como que eu fui enganado por aquela pessoa? Sendo que era só ter prestado atenção naquilo que a pessoa faz para se dar conta de quem é a pessoa. O versículo 11 está dizendo: quer conhecer alguém? Preste atenção no que ela faz. Versículo 12: os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Esse versículo está dizendo que os nossos ouvidos não foram feitos para ficar em rodas de fofocas. Os ouvidos que ouvem foram feitos pelo Senhor. E se foi Deus que nos deu os ouvidos, nós devemos usar os nossos ouvidos para adquirir sabedoria, aprender a palavra do Senhor, para ouvir aquilo que é bom e não ouvir aquilo que não presta. Ficar em rodas de fofocas, falando mal a respeito das outras pessoas, é algo que faz mal. Saia dessas rodas. O Salmo de número 15 fala que bem-aventurado é aquele que vai morar com o Senhor, é aquele que não usa a sua língua para difamar, nem para atacar o próximo. E ele não aceita a peita contra o próximo, ou seja, não aceita ficar em uma roda onde estão falando mal a respeito de outras pessoas que não estão ali, que não têm a chance de se defender. Então, os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. O que você tem colocado na frente dos seus olhos? Os olhos foram feitos pelo Senhor. Então, os nossos olhos devem olhar direito, devem olhar
aquilo que é bom. E quando fala que os olhos que veem foram feitos pelo Senhor, não é só o que você põe na frente dos seus olhos, o que você acessa na internet, o que você, para onde você volta os seus olhos. Os olhos também fala sobre o nosso olhar. Tem a forma como você olha para o próximo. Tem pessoas que usam os olhos para olhar uma pessoa de cima até embaixo, para ver a roupa que a pessoa está usando, para discriminar ou para prestigiar alguém. Então tem aquele olhar altivo, aquele olhar orgulhoso, aquele olhar de julgamento que fica olhando para as pessoas com discriminação. Deus não faz acepção de pessoas. E quem somos nós para ficar olhando para alguém e medindo as pessoas? Então o olho aqui fala sobre desde colocar nos olhos algo que não deve estar na sua frente, como também a forma como você olha para as pessoas. Versículo 13: Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio alimento. Então, aqui no versículo 13, quando fala sobre abrir os olhos, fala sobre preste atenção e busque o seu crescimento, para que você não empobreça. O versículo 14: Não vale tudo isso, não tem esse valor, exclama o comprador. Contudo, quando se vai, gaba-se de ter realizado um ótimo negócio. O versículo 14 está dizendo que você que vende um produto ou que vende um serviço, você tem que saber o valor daquilo que você gera com o seu produto e com o seu serviço, para que no momento da venda você tenha toda a argumentação que mostra o valor do seu produto e do seu serviço. Se você não conhece bem o seu produto e o seu serviço, chega qualquer comprador, faz uma pechincha, diz que não vale, e aí você vende por um valor menor e depois o comprador vai dizendo que ganhou vantagem em cima de você. O versículo 14 está dizendo: se você trabalha com venda, se você negocia algum serviço, saiba todo o benefício que o seu serviço e que o seu produto gera na vida da pessoa. Conhecer bem o que você vende, saber do valor do seu produto faz toda a diferença. E esse versículo 14, ele traz uma outra aplicação para a nossa vida. A forma como você se enxerga, a forma como você se vê também agrega valor no seu trabalho, no seu serviço. Imagine uma pessoa que não acredita muito no seu potencial. Ela presta um serviço, por exemplo, de polimento de veículos, mas ela não tem autoconfiança. Ela faz um ótimo trabalho, faz um ótimo serviço, mas ela olha para si mesma e pensa assim: ah, é só um serviço comum. Então chega alguém ali que coloca o seu veículo para fazer o polimento e ele fala assim: ah, nem vale tanto, você consegue fazer por menos para mim, não consegue? E a pessoa fala: ah, então tá bom, eu vou fazer por um valor menor para você. Por que que essa pessoa aceita prestar o serviço por um valor menor? Porque ela não entende o valor do serviço dela. Então, por exemplo, você vê que tem pessoas que vendem roupa e que conseguem vender a mesma roupa por um valor mais caro ou por um valor menor. Por que que isso acontece? Porque aquela pessoa que está vendendo pelo valor mais alto conhece mais as qualidades do produto que vende. Então ela conhece mais a qualidade do produto. Então ela tem mais argumento. Ela consegue mostrar para o cliente mais o valor daquela roupa. Então, o versículo 14, ele está dizendo isso. Num processo de negociação, você tem que saber bem quais os valores que você está gerando para a pessoa com aquela venda. E você tem que ter confiança, autoconfiança, de que o seu trabalho é bom.
Se você não confia no seu trabalho, as pessoas vão diminuir o seu valor. Versículo 15. E é você que tem que conhecer o seu valor. Não deixar que as outras pessoas coloquem valor no seu produto e no seu serviço. Versículo 15. Mesmo onde existam muito ouro e pedras preciosas, os lábios que comunicam sabedoria são mais valiosos que uma joia rara. Aqui o versículo 15 fala que a sabedoria vale mais do que ouro, do que pedras preciosas. Com sabedoria você consegue riqueza, mas quem ganha muito ouro e pedras preciosas sem sabedoria pode perder tudo aquilo que ganha. Versículo 16. Aqui antes de ir para o 16. Por isso que tem muitas histórias aí que você escuta de herdeiros que receberam riquezas que foram deixadas pelos pais que não treinaram esses herdeiros para administrarem aquelas riquezas, que acabam perdendo tudo de maneira bem rápida, porque não foram treinados para administrar as riquezas que ganharam dos pais. Versículo 16: Tomem-se as vestes de quem serve de fiador ao estranho. Sirva sua própria roupa de penhor, ou seja, sirva sua própria roupa como garantia, àquele que der garantia a uma mulher leviana. Então, o versículo 16 está falando de dois assuntos. Está falando, primeiro, de que não devemos ser fiadores de pessoas que não conhecemos. Como que você vai entregar a garantia? Vai usar o seu patrimônio, os seus bens, para dar a garantia para um estranho. Quando nós falamos do tema da fiança, também falamos da questão do empréstimo de dinheiro. Não empreste dinheiro, não seja fiador de ninguém, para que você não se arrependa, para que a pessoa que não te paga, para que a pessoa que de repente não consegue honrar o compromisso, lance a responsabilidade sobre você, porque você assumiu a obrigação, porque você emprestou dinheiro. Aprenda a dizer não. Aqui no versículo 16 tem muitas pessoas que têm dificuldade de dizer não. Elas têm aquela questão de serem boazinhas, de serem bonzinhos. Se você for uma pessoa boazinha, se você for bonzinho, as pessoas vão explorar, vão se aproveitar de você. Você precisa aprender a dizer não. Sirva sua própria roupa de penhor àquele que der garantia a uma mulher leviana. Mulher leviana é uma mulher leve. Mulher leve está aqui no sentido de uma mulher que não honra os seus compromissos. Então, o versículo 16 está dizendo: aquele que dá fiança para um estranho é a mesma coisa que aquele que dá a sua própria roupa como garantia para uma mulher que não é muito certa, uma mulher que não é confiável. Versículo 17: Deliciosa é a comida conquistada por meio de ardis e mentiras, contudo, em breve ela se transforma em areia na boca. Então, quem consegue riqueza enganando os outros, acaba com areia na boca, ou seja, acaba tendo desgosto quando é descoberto. 18. Os planos realizados mediante sábios conselhos têm bom êxito. Mesmo na guerra, é necessária uma boa estratégia. O versículo 18 aqui está falando que os planos, quando são realizados com sábios conselhos, têm bom êxito. Até para entrar em uma guerra é necessário ter estratégia. Então tem pessoas que têm um alvo na vida, mas não sentam para anotar uma estratégia para conseguir aquele resultado. Sem estratégia, sem conselhos, você não chega a lugar nenhum. Se você não seguir uma estratégia, uma rota, um caminho para alcançar aquilo que você deseja, você vai ficar só sonhando, esperando e não vai acontecer. Para todo propósito, tem uma rota, um caminho que você tem que seguir.
que você tem que seguir aquele caminho para alcançar o resultado. Ficar só sonhando não vai levar você a lugar nenhum. Versículo 19: Quem vive contando casos sigilosos não sabe guardar segredos. Portanto, evita a companhia de quem fala demais. Então, aqui o 19 é: quem não consegue segurar o segredo de outra pessoa, não vai segurar o seu segredo. E tem muitas pessoas que são ingênuas. Elas estão conversando com uma pessoa, a pessoa está contando o segredo de uma outra pessoa para ela e ela conta o segredo para essa pessoa. É claro que essa pessoa que está contando o segredo de um outro para ela não vai segurar o segredo dela também. Versículo 20: Se amaldiçoares o teu pai e a tua mãe, a luz da tua vida se extinguirá na mais profunda das trevas. O versículo 20 está dizendo: os pais são as pessoas que mais desejam o bem dos filhos. Se alguém não escuta o conselho das pessoas que amam ela, ela vai acabar perdendo a clareza, vai acabar perdendo a luz, o caminho certo da vida. Então, o versículo 20 está dizendo assim: não despreze as pessoas que gostam de você. Se uma pessoa gosta de você e fala alguma coisa para você, escute o conselho dela. Pelo menos preste muita atenção. Nem sempre o pai e a mãe estão corretos quando falam alguma coisa para nós. Às vezes, você já estudou muito a respeito de um assunto antes de pensar em entrar num negócio. E aí o seu pai e a sua mãe, por falta de conhecimento, vão dizer para você não fazer aquele negócio. Mas se eles estão falando, preste bem atenção, avalie bem a respeito do que eles estão falando. Porque eles podem ter uma percepção de que você já estudou tudo a respeito daquele negócio, mas você está fazendo um negócio em sociedade com alguém que parece que está muito bem intencionado, mas a intuição de mãe, o conselho do pai, muitas vezes revelam coisas que você não conseguiu perceber. Então, quando uma pessoa, as pessoas que gostam de você, falam uma coisa, preste muita atenção. Versículo 21. A conquista gananciosa e antecipada de uma herança não terá um final abençoado. Então, o versículo 21 fala a respeito daquelas disputas por herança. Quantas vezes morre o pai, morre a mãe, e aí depois tem vários irmãos, vários herdeiros, e de repente um herdeiro vai e pega a chave, entra na casa, pega o carro antes do que os outros. Então o versículo 21 está dizendo: a conquista gananciosa, quem tem ânsia de ganhar logo, e antecipada, quer pegar as coisas na pressa, antes do tempo, de uma herança, não terá um final abençoado. O que você vê no dia a dia é que essas pessoas começam a brigar, começa a haver desentendimento, depois existem ações na justiça, depois atrasa o inventário. Quantas famílias não conseguem resolver um inventário de anos porque ninguém se entende? Então, o versículo 21 está dizendo: se tem uma herança para receber, é melhor fazer tudo de maneira correta, no tempo certo, que aí tudo acontece com paz. Versículo 22. Não murmures, eu te farei pagar pelo mal que me fizeste. Entrega a tua vindicação ao Senhor e ele te dará vitória. O versículo 22 fala: não queira vingança, coloque na mão de Deus. Versículo 23. O Senhor detesta quem se utiliza de medidas e pesos desonestos. É mais um versículo falando que Deus abomina a injustiça. Faça todos os seus negócios sendo correto, pagando os impostos, registrando os seus colaboradores, fazendo tudo de maneira correta, porque Deus detesta a injustiça. E se Deus detesta a injustiça, significa que se você fizer alguma coisa injusta, ele vai cobrar de você. E a cobrança de Deus pode não vir na hora, mas ela sempre vem, e quando ela vem, ela acaba sendo muito pesada. É melhor você andar no caminho certo do que andar
num caminho em que você planta sementes que depois vão trazer frutos que não são bons. Porque o juízo de Deus, quando ele vem, ele sempre traz uma dor, porque Deus, ele quer o nosso bem, ele quer nos corrigir. Versículo 24. Os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível a alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? O versículo 24 fala que nós não temos domínio e controle absoluto da nossa vida. Nós podemos criar planos, podemos pensar, vai ser assim e assim e assim. Mas, na verdade, Deus é que guia os nossos passos. E é por isso que nós devemos fazer a coisa certa. Quando nós fazemos as coisas certas, Deus guia os nossos passos para o caminho que vai dar o bom resultado. Quando nós fazemos as coisas erradas, Deus permite que nós tropecemos para colher aquilo que nós fizemos de mal. Então, o 24, os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? Isso aqui é uma pergunta, né? Como seria possível alguém discernir perfeitamente o seu próprio destino? A resposta para essa pergunta é: como que é possível que eu possa discernir perfeitamente o meu destino? Tem como eu discernir o meu próprio destino? Tem como sim. Pela Bíblia, a Bíblia diz o seguinte: se você, o que os passos do homem justo são confirmados pelo Senhor. Então tem como você saber o que vai acontecer. Tem como você saber qual o seu destino. Se você andar no caminho correto, no caminho justo, você vai ser recompensado pelo Senhor. Se você andar no passo errado, você também vai receber o castigo do Senhor. Agora, se você andar nos passos justos, isso não significa que tudo vai correr bem da forma que você espera. No meio do processo, Deus vai permitir que ocorram algumas provações para que você seja fortalecido, preparado para que você possa chegar no bom caminho no final do resultado. Mas é possível você discernir o seu destino? É possível. Seguindo no caminho de Deus, é certo que você vai receber a proteção e a bênção de Deus. Então, o versículo 24 está dizendo: os passos do ser humano são dirigidos pelo Senhor. É Ele que dirige os nossos passos. Como seria possível alguém discernir perfeitamente seu próprio destino? Tem como você discernir, seguindo no caminho certo. Agora, tem um detalhe aqui, que alguém pode dizer assim: mas eu estou andando no caminho do Senhor e estou passando por umas provações. Sim, as provações elas vão vir. Jesus não prometeu que o caminho vai ser sempre agradável. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, está escrito assim: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. E Jesus, ele andou no caminho certo. E o que estava destinado para ele era que ele morresse na cruz para garantir a salvação de todos. Ele passou por um sofrimento, mas o caminho dele foi perfeito. Alguém pode dizer, mas o caminho perfeito foi a morte? Sim. A morte era o caminho final porque, pela morte, ele traria salvação para toda a humanidade. O que importa é que ele tinha um propósito e ele foi bem sucedido no propósito dele. Ele entregou a vida dele e garantiu a salvação de todos. Então, muitas vezes, o destino final, que é a realização do propósito, vai ser bem sucedida se você andar no caminho certo. Versículo 25: cuidado, é uma cilada consagrar algo como santo mediante uma declaração irrefletida e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto feito.
Versículo 25 está dizendo: não faça nenhum voto com Deus, não faça nenhuma promessa para Deus, se você não pensou direito. Antes de você fazer um voto com Deus, veja o 25, fala assim: cuidado, é uma cilada, é uma armadilha você consagrar algo como santo. Ou seja, é uma cilada você dizer que vai fazer alguma coisa para Deus, mediante uma declaração irrefletida, ou seja, uma promessa que você não pensou direito, e só mais tarde pensar em todas as consequências do voto que foi feito. Pense antes de prometer alguma coisa para Deus. Pense antes de falar que alguma coisa que você vai entregar a Deus, realmente você vai entregar. 26. O rei sábio descobre quem está praticando perversidades e o castiga com a máxima severidade. Então, o versículo 26 fala que com sabedoria você consegue perceber quem está praticando mal. Versículo 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, angústia, ansiedade, preocupação, tristeza, depressão, todas essas coisas fazem parte do espírito do homem. Se o homem cuida do seu espírito, entrega o seu espírito ao Senhor, conectando-se com Deus, ele recebe a luz do Senhor. Agora, se ele não se conecta com Deus, ele acaba caindo na escuridão. Então, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Se nós entregamos o nosso espírito para Deus, nós recebemos luz. Se nós entregamos a nossa vida para Deus, Ele dá luz para nós. E a inteligência e o discernimento humano é usando a inteligência, usando o discernimento, pensando a respeito das coisas que revelam tudo o que se passa no corpo. É usando a inteligência, é usando o discernimento. Discernimento é a capacidade de diferenciar o que é certo do que é errado, o que é justo do que é injusto, o que é verdadeiro do que é falso. Discernimento é um exercício. Para você chegar a uma conclusão, para discernir a respeito de alguma coisa, é necessário refletir e pensar: será que isso é realmente bom? Então, a inteligência e o discernimento, o exercício de pensar, de refletir a respeito das decisões, a inteligência e o discernimento humano revelam tudo o que se passa no corpo. Então, as doenças que estão no nosso corpo físico, se pensarmos bem o que estamos fazendo com o nosso corpo, usarmos a inteligência, usarmos o discernimento, esse exercício de pensar nas nossas decisões, tudo isso tira as dores do nosso corpo. Versículo 28. A bondade e a lealdade preservam o rei. Por sua benignidade ele dá firmeza ao seu trono. Então aqui o versículo 28 está dizendo: o rei aqui, nós podemos pensar que todos nós somos reis. Você é rei, você é a rainha da sua vida. Você toma decisões todos os dias. Tem coisas que ninguém pode decidir por você. Estão totalmente no campo do seu livre-arbítrio e é você que decide. Então, a bondade e a lealdade preservam o rei. Se você for uma pessoa que age com bondade, que é leal com os seus relacionamentos, você vai ser preservado, você vai ser preservada. Uma pessoa que age com bondade e que é fiel, é leal nos seus relacionamentos, é uma pessoa que consegue manter relacionamentos agradáveis, consegue manter relacionamentos bons.
relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que é má e uma pessoa que é infiel, uma pessoa que é desleal, é uma pessoa que acaba correndo risco de vida. Uma pessoa que trapaceia alguém, que engana alguém num contrato, pode sofrer um prejuízo muito grande. Você não sabe se aquela pessoa não vai querer matar, destruir a casa ou alguma coisa por vingança, por causa de uma maldade ou de uma infidelidade. Então, aquele que age com bondade, com lealdade, ele acaba sendo preservado. E por sua benignidade, ele dá firmeza ao seu trono. Benignidade é a capacidade de fazer o bem. Pela capacidade de sempre fazer o bem, ela se firma, dá firmeza ao seu trono, significa ela tem a sua vida firme, tem a sua vida segura, não deve nada a ninguém. Versículo 29. O esplendor dos jovens está na sua força, e a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. O 29 está dizendo que quando nós somos jovens, nós temos o benefício da força. Quando somos idosos, temos o benefício dos cabelos brancos, que são o quê? As nossas experiências. A experiência de vida traz solução para muitas coisas. E o versículo 30. As marcas e os ferimentos eliminam o mal. As provações e os açoites purificam as profundezas da alma. O versículo 30 está dizendo que quem faz coisas erradas acaba sendo marcado por muitas dores e ferimentos, mas essas marcas das dores e dos sofrimentos eliminam o mal. Elas purificam, trazem arrependimento para a pessoa. E as provações e os açoites purificam as profundezas da alma. A pessoa que passa pelas provações e pelos sofrimentos da vida descobre que praticar o mal não vale a pena. Agora eu faço um convite a você que ainda não entregou a sua vida para Deus. Aqui na tela você vê a oração de confissão. A oração de confissão é uma oração em que você confessa que você tem pecados e que você precisa receber a Jesus para receber o perdão dos pecados e se achegar a Deus. Quando você se entrega a Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados e o Espírito Santo entra em você. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus. Ele passa a morar com você e a orientar o caminho correto, o caminho certo que você deve seguir. Nós lemos hoje em Provérbios, no capítulo 20, que tem muitas coisas. Ali nós lemos que águas profundas são os propósitos do coração, mas o homem de discernimento os tirará para fora. Às vezes, você está buscando uma direção e ainda não encontrou o caminho correto para a sua vida. Mas a sabedoria vem de Deus. Se você confessa Jesus, entrega a sua vida para Ele, você recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai ajudar você a entender o que se passa no seu coração. Isso vai curar você de depressões, de angústias, de sofrimentos, de tristezas, de abatimentos, de coisas que nem mesmo você entende. Deus, pelo Espírito Santo, pode curar você. Então entregue a sua vida para Jesus e Ele vai ajudar você. Ligue o seu pensamento com Deus e faça essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, você recebeu o perdão dos seus pecados, o Espírito Santo entrou na sua vida, o seu nome foi escrito no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que estão os nomes dos filhos de Deus. Em Apocalipse, no capítulo 20, a Bíblia fala que haverá um dia de julgamento final. E todos comparecerão perante o tribunal de Deus. Mas quem estiver com o nome escrito no livro da vida, não será julgado.
poderá entrar diretamente no reino dos céus, porque os filhos têm a prerrogativa de entrar na casa dos pais. E se você é filho de Deus, então você poderá entrar diretamente nos céus. Procure uma igreja, se você não frequenta nenhuma, que fale a respeito de Jesus como o único Senhor e Salvador. Participe das reuniões que estudam a Bíblia, para que você conheça mais a respeito da Bíblia, e participe das reuniões de oração, para que você possa falar mais com Deus. Falando com Deus, Ele vai responder às perguntas que você tem. As dúvidas que você tem, pergunte para Deus. Diga a Deus: eu não entendi isso e isso. Por que tem acontecido isso? Fale comigo. Deus vai falar ao seu coração. Ele vai trazer as respostas que você precisa e você vai entender o caminho que ele tem preparado para você. Siga ele. Ele sempre tem o melhor caminho. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém.